Olá, eu sou Lucas Areia e esse é um trecho da aula de hemodinâmica. Essa é uma aula muito interessante porque acaba envolvendo vários conteúdos que nós vemos em física e, para quem não sabe, como eu sou engenheiro, isso acaba me trazendo uma grande alegria de poder aplicar e fazer analogia desses conhecimentos para a fisiologia humana. Então, vamos para a aula. Nessa aula de hemodinâmica e vasculatura, iremos fazer a analogia e apresentar vários conceitos de física que se aplicam a essa dinâmica e esse fluido, esse fluxo de sangue que acontece dentro dos vasos que são, fazendo analogia na física, como se fossem tubos rígidos circulares. Então, existem diversos conceitos de física que se aplicam aqui e vão explicar diversas coisas sobre o fluxo turbulento e laminar, por exemplo, sobre caso de extensão de cisalhamento e outros detalhes que iremos ver nessa aula. Inicialmente, vamos falar sobre a composição dos diferentes vasos sanguíneos, sendo esses vasos aqueles que já citamos na aula anterior, da aorta, artérias, arteríolas, passando pelos capilares e, por fim, vênulas e veias. Já podemos notar que todos esses diferentes vasos possuem uma camada de endotélio, sendo que os capilares consistem praticamente em uma única camada de endotélio, sem fibras elásticas, nem músculo liso, nem fibras de colágeno. Também falamos que a aorta, as artérias, de maneira geral, elas são vasos de resistência, ou seja, elas necessitam de uma resistência maior para resistir às variações de pressão, principalmente na aorta, pela variação de pressão entre a diástole e a sístole. Por isso, há uma grande presença de fibras elásticas na aorta, enquanto nas artérias ainda há uma variação de pressão considerável, de maneira que ela também possui uma quantidade razoável de fibras elásticas. E, por fim, as arteríolas, vênulas e veias possuem uma baixa quantidade de fibras elásticas devido já a uma reduzida variação de pressão nesses tipos de vasos. O músculo liso, ele também é bastante presente nas artérias e nas veias. Nesse caso, vai ser presente nas artérias por conta das artérias serem vasos de resistência, eles vão poder se contrair, se relaxar. E nas vênulas também vão ter essa capacidade de se contrair e relaxar, lembrando que as veias são vasos de reservatório, ou seja, essa constrição e essa dilatação das veias vai aumentar ou diminuir o volume sanguíneo dentro do sistema circulatório. E por fim, a aorta e as veias vão ter uma quantidade maior de fibras de colágeno, diferentemente das artérias, arteríolas e vênulas. Uma vez já tendo em mente essas características básicas dos tipos de vasos, vamos tomar nota principalmente daquelas que possuem uma maior e uma menor velocidade de fluxo e uma maior e uma menor velocidade, uma maior e uma menor área de seção transversal. Sendo delas aquela com maior velocidade de fluxo, a aorta. Logo após o sangue é bombeado, ele chega com alta pressão na aorta, então é lá que vai haver a maior velocidade de fluxo, enquanto que a menor velocidade de fluxo vai ser no capilar. Aqui estamos falando de um capilar individual, que é aquele vaso de troca. A velocidade lá é mínima para que haja condições de troca de nutrientes e oxigênio. E agora falando de área da seção transversal, temos que a maior área de seção transversal vai ser dos capilares. Note que agora estamos falando dos capilares como um todo, e não apenas de um capilar individual. Vou botar assim, capilares, todos os capilares. Enquanto que a área de seção transversal vai ser mínima na aorta e nas veias cavas. Por isso que na aorta nós temos a maior velocidade de fluxo. Porque se o fluxo é o mesmo em todos esses diferentes tipos de vasos sanguíneos que temos, se a velocidade de fluxo ela é máxima na aorta, ela vai ter a menor área de transversa. Porque já iremos ver agora logo em seguida isso, porque se o fluxo é contínuo, a multiplicação da velocidade e a área de seção transversal tem que ser constante também. Agora vamos falar sobre o chamado princípio de regime estacionário. O que isso quer dizer? No nosso sistema circulatório, todo o sangue que é bombeado, já falamos disso anteriormente, o débito cardíaco, vai ser praticamente igual ao retorno venoso. Então, por conta disso,
ele é o que nós chamamos de um sistema fechado. Ou seja, não está acontecendo, por exemplo, uma hemorragia no paciente, ou seja, ele não está perdendo sangue. Nenhum sangue dentro do sistema circulatório está saindo desse sistema circulatório. Dessa forma, o fluxo, que iremos usar este símbolo, ele é constante. Dessa maneira, por exemplo, nessa figura aqui, se isso pudesse representar um vaso, temos aqui, nessa extremidade, uma área de seção maior, enquanto há uma constrição, ou seja, estamos indo de uma extremidade que há uma área de seção transversal maior para uma área de seção transversal menor. Porém, isso é um sistema fechado. E se é um sistema fechado, podemos dizer que o fluxo em 1 ele é igual ao fluxo em 2. Então, temos que fluxo em 1 igual a fluxo em 2. E o fluxo, ele nada mais é que a velocidade do fluxo que passa por uma certa seção de área transversal. Então, temos que a velocidade do fluxo em 1 vezes a área em 1 é igual à velocidade em 2 vezes a área em 2. Daqui já podemos tirar outras conclusões, que se a área em 1 ela é maior do que a área em 2, significa que a velocidade em 1 ela é menor que a velocidade em 2. Então, na medida que está havendo uma constrição desse vaso, desse tubo, está havendo um aumento da velocidade do fluxo para que o fluxo possa permanecer constante. E por causa disso, nós temos nossa primeira correlação clínica de aterosclerose. E a aterosclerose, o que ela é? Ela vai ser uma diminuição dessa área do nosso vaso sanguíneo a partir dessas placas de ateroma, ou seja, vai haver uma diminuição da área por conta das placas de ateroma e, se está acontecendo uma diminuição da área, vai haver um aumento da velocidade, pois o fluxo deve ser constante. Então, vai haver um aumento da velocidade. Isso pode levar a outras consequências clínicas, como, por exemplo, favorecer a formação de trombos, favorecer a formação de um aneurisma na aorta, por exemplo. Algumas outras correlações clínicas desse tipo a gente vai ver ao longo dessa aula. Continuando, nós temos o conceito de débito cardíaco, que já falamos, que o débito cardíaco ele é igual ao volume sistólico. Volume sistólico esse, que é o volume ejetado de sangue a partir da contração ventricular, vezes a frequência cardíaca. Dessa forma, o fluxo em um tubo de seção, o fluxo em um tubo de seção vai ser igual à velocidade vezes a área. Dessa maneira, essa variação de volume, na verdade, eu quero fazer esse outro paralelo. A variação do fluxo, né, diretamente, é uma variação de fluxo a partir de um certo intervalo de tempo. E esse volume ele vai ser definido a partir de uma certa distância percorrida de variação x. Então, esse volume total que está contido dentro de uma seção transversal, ele vai depender da área da seção transversal e a espessura dessa área de seção transversal de tamanho x. Então, esse fluxo vai ser igual à variação da espessura vezes a área, que a gente está considerando um tubo de seção constante. Então, aqui, o nosso fluxo vai ser igual à área vezes a variação da espessura sobre o tempo. Então, temos aqui que a área, que o fluxo, ele é igual à área vezes a velocidade desse fluxo. E aqui, existem certos exames que a gente vai conseguir fazer a medição dessas variáveis, sendo a velocidade, por exemplo, medida por Doppler. Aqui, por exemplo, poderia ser usado durante o ultrassom, existe o ultrassom Doppler, que ele consegue detectar variações no fluxo daqueles vasos que estão sendo detectados pelo ultrassom.
Então, a partir daí, a gente poderia estimar essa velocidade do fluxo para que a gente possa calcular o fluxo por fim. E a área pode ser calculada, por exemplo, pelo ecocardiograma. Ecocardiografia. A partir dessa ecocardiografia, a gente seria capaz de calcular a área de seção transversal dos vasos. Então, tendo a área dos vasos e a velocidade do fluxo que passa neles, nós poderíamos ter a medição, uma estimativa do fluxo que está passando. Esse conceito de conservação de massas, nós também já falamos, inclusive, nessa aula e em outras, é a estimativa de que o débito cardíaco do ventrículo esquerdo ele é aproximadamente igual ao retorno venoso do ventrículo esquerdo. Já falamos outras vezes e vai ser uma aula de anatomia que a gente vai detalhar isso mais, mas essa pequena diferença ela é ocasionada por um pequeno shunt fisiológico, ou seja, um pequeno redirecionamento de parte desse fluxo que não torna realmente o débito cardíaco igual ao retorno venoso, apenas uma aproximação, e para fins de cálculos a gente considera que são iguais. Então aqui a gente pode escrever essa pequena diferença pelo shunt fisiológico. Certo. Então agora a gente vai apresentar a nossa primeira equação que faz uma analogia de sistemas elétricos com a nossa hemodinâmica aqui. Essa analogia é lembrando que a variação de potencial ela é igual à resistência vezes a corrente. Então aqui no nosso exemplo, a variação de potencial no circuito, que nesse caso vai ser o nosso circuito de vasos sanguíneos, ele vai ser a diferença de pressão, a resistência, que era a resistência elétrica no caso elétrico, nesse caso vai ser chamada de resistência vascular, e a corrente, que nada mais é que um fluxo de elétrons, agora vai ser um fluxo de sangue. Então, vamos reescrever essa equação. Temos um fluxo de sangue é igual à diferença de pressão sobre a resistência vascular. Agora, experimentalmente, a gente tem uma medição, uma estimativa a partir das características do vaso sanguíneo para o cálculo dessa resistência vascular. Nós temos que a resistência vascular é igual a 8 vezes a viscosidade do sangue vezes o comprimento do vaso sobre π, a constante π, vezes o raio do vaso elevado à quarta potência. Então podemos ver aqui que a resistência vascular ela aumenta com a viscosidade, a resistência vascular aumenta com o comprimento do vaso e a resistência vascular diminui com a diminuição aumenta com a diminuição do raio da seção transversal do lúmen desse vaso sanguíneo. Porém, observemos que a potência que está elevada, o raio desse vaso está elevado à quarta, ou seja, as consequências da variação desse diâmetro do vaso vão ser muito maiores do que qualquer variação, por exemplo, do comprimento ou mesmo da viscosidade do sangue. E se a gente substituir a resistência vascular aqui na nossa equação de fluxo sendo igual à variação de pressão sobre a resistência vascular, teremos que o fluxo é igual à variação de pressão vezes π vezes raio à quarta sobre 8 vezes a viscosidade vezes o comprimento do tubo. Então, teremos que se há um aumento do raio do tubo, logo haverá um aumento do fluxo do tubo. Não é difícil de imaginar. Porém, se houver um aumento da viscosidade do sangue, podemos imaginar que o sangue está ficando muito espesso, de modo que ele não é transportado muito facilmente. Então, esse aumento da viscosidade vai diminuir o fluxo, enquanto que o aumento do comprimento do tubo vai também diminuir o fluxo. Há importante hipóteses para essa analogia do sistema elétrico, para esse cálculo experimental da resistência vascular, sendo elas a existência de um fluxo constante de sangue, a existência do fluxo laminar,
e ainda iremos ver o que significa o fluxo laminar e o fluxo turbulento a partir do cálculo do número de Reynolds. O fluido é homogêneo e estamos tratando de um tubo rígido horizontal. Nós temos que diversas dessas hipóteses não são verdadeiras realmente para o fluxo sanguíneo dentro dos nossos vasos, mas isso aqui, para entender os conceitos que regem variações de pressão e de resistência vascular, são de extrema importância. E uma correlação clínica que temos aqui é a estenose aórtica. A estenose aórtica nada mais é do que uma variação do diâmetro do lúmen, do raio desse vaso. Então temos que na estenose aórtica está havendo uma constrição, por algum motivo, o paciente já pode ter nascido com essa estenose aórtica, então teremos uma diminuição do raio. Vamos pegar nesse exemplo que a diminuição foi de 50%, por exemplo. Então temos aqui que a diminuição foi de 50%, só temos agora um meio aqui. Um meio. Então, essa diminuição do lúmen, a partir da equação que nós vimos aqui, vai causar uma diferença 16 vezes maior, porque uma diminuição aqui do raio aumentou a resistência vascular em 16 vezes. Então, essa diminuição vai aumentar a resistência vascular em 16 vezes, porque está elevada à quarta potência. E no caso 2 elevado à quarta vai dar exatamente essa variável 16 para a manutenção do fluxo. E por conta disso, podemos também tirar daqui outra coisa. Houve o aumento da resistência vascular, já calculamos isso a partir da equação de Poiseuille. Mas, a partir dessa redução do raio, temos que haverá uma redução da área de seção transversal. Então, houve uma redução da área de seção transversal e pela equação da conservação do fluxo que vimos lá em cima, a proporção entre o produto da seção da área transversal e a velocidade do fluxo é constante. Então, se houve uma diminuição da área, vai haver um aumento da velocidade do fluxo. De modo que, por exemplo, nesse caso de estenose aórtica, é até um caso que vai aparecer ruídos cardíacos patológicos. Vai haver um aumento desse fluxo e, na medida que há esse aumento desse fluxo, vai acontecer um fluxo turbulento, que o fluxo turbulento, vamos já estudar sobre ele, vai gerar vórtices que vão causar o aparecimento desses ruídos cardíacos que podem ser escutados com o auxílio do estetoscópio. Então, o aparecimento de ruídos cardíacos. Nesse caso, ruídos cardíacos patológicos. Agora vejamos os conceitos de resistência vascular periférica. A diferença entre o conceito que vimos bem aqui de resistência vascular e a resistência vascular periférica é porque aqui estamos considerando a resistência que toda a nossa circulação sistêmica vai gerar para que o fluxo tenha que vencer. Porque lembrando que essa analogia que fizemos de energia potencial e a resistência elétrica é uma resistência elétrica que tem que ser vencida pela corrente para gerar aquela diferença de potencial. Então aqui vai ser a mesma coisa. Temos o nosso fluxo, que é igual à variação de pressão sobre a resistência vascular. Então, fazendo um paralelo agora para todo o sistema cardíaco, qual é o fluxo de todo o sistema cardíaco? É o débito cardíaco, é o que sai do ventrículo esquerdo. Então, temos aqui o débito cardíaco do ventrículo esquerdo, vai ser igual a uma pressão média arterial, ou seja, aqui estamos simplificando, fazendo a equivalência de todo nossa circulação sistêmica para um único circuito elétrico muito simples, que ele vai ser definido pela corrente, que é o débito cardíaco, que nesse caso é o fluxo de sangue, a diferença de potencial, que no nosso caso de sistema circulatório vai ser a pressão arterial média, vai ser a diferença de pressão entre os polos do nosso coração, a DDP, o positivo e o negativo, então vai ser a pressão aqui e a pressão venosa que chega, então vai ser a pressão arterial média, e a resistência elétrica que aqui está sendo obstáculo para o nosso débito cardíaco é a resistência vascular periférica. E uma correlação cardíaca direta
desse conceito é a obesidade. A obesidade, ela vai causar um aumento do tecido adiposo, e aí nenhum problema. Porém, o tecido adiposo, ele vai causar angiogênese. Angiogênese é o aparecimento de novos vasos sanguíneos. Novos vasos sanguíneos. Angiogênese. Então, esse aparecimento de novos vasos sanguíneos a partir do aumento do tecido adiposo do paciente, nada mais é que o aumento do comprimento dos vasos sanguíneos naquele equivalência de circuito elétrico do do sistema circulatório do paciente. Então, está acontecendo um aumento do comprimento dos vasos que compõem o sistema circulatório do paciente. E se há um aumento do comprimento desses vasos, está havendo um aumento da resistência vascular. Então, isso aqui, por sua vez, provoca um aumento da resistência vascular periférica. E, por sua vez, se há um aumento da resistência vascular periférica, o que tem que acontecer? Vamos observar aqui essa equação. A resistência vascular periférica aumentou. Então, nós temos a opção de diminuir o débito cardíaco, mas isso normalmente não acontece, porque o débito cardíaco, o coração consegue de maneira muito eficiente ajustar para que haja a perfusão de todos os tecidos de maneira a gastar somente a demanda de oxigênio e metabolismo do miocárdio de maneira a suprir os tecidos. Então, para manter o débito cardíaco contínuo, constante, se a resistência vascular aumenta, a pressão arterial média também tem que aumentar. E se a pressão arterial média aumenta, significa que o paciente vai ter hipertensão. Por isso, o aparecimento de hipertensão em pacientes obesos é muito comum. Se você gostou dessa aula de hemodinâmica, temos muito mais no curso completo de sistema cardiovascular. Não deixe de acessar o link abaixo para ter mais informações. E lembrando novamente, todo o material de apoio está disponível juntamente com o curso, seja ele com ou sem anotações, para que você possa fazer suas próprias anotações durante as aulas, tanto na sua faculdade como durante as minhas próprias aulas do curso. Muito obrigado.